Nós vamos estudar hoje o capítulo 16, ou continuar o nosso estudo no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. Vamos ver o item 8. Então, o item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. E supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. E admitindo, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o grande aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a consegue a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem que o mais não fora senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra. Parece, pois, o pobre de espírito
assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não lograr mudar o coração. Não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, essa foi a leitura do nosso tema hoje do Evangelho, as riquezas, né? A desigualdade das riquezas. Então, a gente vendo por essa leitura do Evangelho, né, capítulo 16, e Kardec, ele apresenta, assim, claro que trazido pelos espíritos, belas ideias em torno dessa desigualdade, né, dessas riquezas. Ele nos traz, assim, três causas fundamentais para esse fenômeno, que é um fenômeno social, né, e também lamentável. Na maioria das vezes, essa prova da riqueza, essa distribuição das riquezas, né, porque o homem, ele, pela sua ignorância, ainda pelo seu atraso moral, ainda faz mau uso delas, né? Então, a primeira delas, assim, dessas três causas, a primeira delas se encontra nas próprias diferenças que existem entre os indivíduos, entre as pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, na parábola dos talentos, né? Ali já nos mostra a diferença dos três, que o Senhor deixou o dinheiro, né? Cada um fez uso de uma forma e receberam de formas diferentes, né? O seu ganho. Então, nem todos nós temos a mesma inteligência, né? Nem todos somos ativos, nem todos trabalhamos com fervor para adquirir, né? E nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso é o mais importante. Adquirirmos, conservarmos isso que adquirimos e também distribuir essa riqueza de uma forma com que não humilhemos e que também consigamos. O rico não, ele não tem a sua riqueza para dar aos pobres, mas para proporcionar a esse menos aquinhoado ganhar de forma justa, de forma correta, né? Então Kardec ainda acrescenta que toda a riqueza da terra, né, no Evangelho, se fosse dividida igualmente entre todas as pessoas, esse equilíbrio estaria desfeito, né, em pouco tempo, pela diversidade desses caracteres e aptidões nossas, né, seres humanos. Imaginem assim, eu até estava lembrando, enquanto eu estava lendo o Evangelho, quando estava estudando ele ontem e hoje, nós vemos assim as pessoas que ganham na loteria. Até um dia já, não é agora, faz tempo, eu já estava lendo assim, as pessoas, quantos ganharam milhões e em pouco tempo se perderam, acabaram pobres novamente. É o que enterrou o dinheiro, né? O talento que o mestre deixou para ele. Então, em pouco tempo, esse talento se desfez. Outros abusaram desses talentos recebidos, né? Com festas e, enfim, com coisas que quando não tinha dinheiro, faríamos. Eu digo faríamos, porque eu também não sei se não faria tudo que essas pessoas fizeram. Porque nós só podemos falar algo quando nós estamos nessa situação, não é? Digamos, se ganha milhões na loteria, eu só vou poder dizer algo, nem vou dizer julgar, porque não podemos julgar ninguém, não é? Mas só podemos dizer algo mais concreto se nós passamos por essa situação. É o mesmo quando a gente diz uma pessoa, tem um câncer, e a pessoa está em desespero, inclusive a pessoa tem suicídio, e nós não passamos por essa situação. Então é muito cômodo para nós aconselharmos, né? Porque nós não estamos vivenciando essa situação. Eu um dia estava conversando com uma pessoa em que essa pessoa perdeu um filho jovem e ela tinha essa não aceitação
não é? Por que que o filho dela, tão jovem, perdeu a vida, né? E eu estava dizendo, eu passei por uma situação semelhante. A minha filha mais velha sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça no cordão da calçada, ficou 6 dias em coma, e os diagnósticos eram assim: se ela não desencarnar, na época o médico dizia se ela não morrer, eu também não era espírita ainda na época, isso faz mais de 30 anos. Hoje minha filha tem 39, ela deveria ter 9 anos, eu acho, 10 anos, não lembro bem. Então, ela esteve em coma, só respirava através do aparelho ligado em sondas totalmente. E eu entrava na UTI vendo a minha filhinha, 9 aninhos, magrinha, com um ferimento no olho muito grave, ela bateu o olho também, então ele ficou todo preto, assim. E aquilo me dava uma dor muito grande, e eu pensava, se eu perder minha filha, como vai ser, né? E o médico dizia assim, se ela não tiver o derrame, ela estava sujeita a ter um derrame, pela gravidade do traumatismo que ela teve. Se ela não tiver o derrame, ela ainda pode voltar com sequelas de graves a gravíssimas. Então, era ficar vegetando ou com sérios problemas de locomoção, enfim, de todos. E se tiver o derrame, então é certeza que ela virá com 99% de chance de ficar vegetando. Então, a gente se imagina assim, 6 dias de aflições. No sexto dia, no Natal, eu não lembro o ano agora. A minha mãe ainda era viva, morava na minha cidade, que eu nasci. E eu disse, então, para minha ex-mulher, nós já éramos separados, que eu ia ficar com a minha mãe e meus irmãos, que eu arrumei uma licença de 16 dias, eu estava dormindo no hospital, no sofá, já umas 6 noites, e eu estava cansado, eu disse, é Natal, não vai ser de alegria, mas eu vou me reunir com a minha mãe e com meus irmãos. 11 horas da manhã, a gente estava reunido, um telefonema que eu não gostaria de ter recebido, que deu derrame na minha filha. Então, quando deu aquele derrame, assim, foi uma aflição muito grande, porque eu sabia o que iria acontecer. Mas, na época eu era católico e sempre tive fé em Deus, é claro. Então, minha mãe, minhas irmãs, todos nós católicos, então promessas e velas, enfim, tudo naquela época a gente fez para minha filha, no mínimo, sobreviver. Então, eu corri para o hospital, a minha filha ficou numa cirurgia das 11 às 2 da tarde, foi feita, abriram a cabecinha dela, foi feita a cauterização da veia, o médico me chamou, e era um local muito de difícil acesso atrás do olho, então foi bem complicada essa cirurgia. E ele só me disse assim: eu já te falei tudo que pode acontecer, agora é só aguardar a volta dela. Ela está na recuperação, e quando ela voltar da anestesia, nós vamos saber a gravidade das sequelas. Então, a primeira fase, que seria a morte, né? Naquele tempo a gente falava em morte, desencarne é nós espíritas agora. Então, a morte tinha aparentemente sido superada, mas as sequelas gravíssimas, que seria, se ela tivesse tido derrame, ficaria. E seria desde vegetando até dificuldade de fala, de locomoção, de visão, enfim, tudo que a gente pensava. E eu morava numa cidade já 140 quilômetros de onde ela morava, e eu pensando, né, vou pedir transferência de volta para minha cidade, porque a minha ex-mulher tinha dificuldade de cuidar das filhas, então eu vou voltar para auxiliar ela a cuidar. Né? E foi interessante, às 19 horas minha filha voltou da anestesia e do trauma, falando e rindo como se não tivesse acontecido nada. Aquilo foi algo assim, é claro que na época a gente considerou um milagre, né? Os milagres que nós consideramos. Então depois, com a doutrina espírita, a gente passa a entender os porquês disso, né? Que às vezes por um merecimento nosso, dela, enfim, uma série de questões, não teríamos que passar por isso. De ver minha filha vegetando, talvez até hoje, né? 39 anos. Então, não existe forma de agradecer uma graça tão grande recebida, né? Então, como a gente estava falando das três causas, né? Então, a segunda causa, o que seria?
a necessidade, então, dos espíritos viverem essas experiências do corpo, experiências diferentes, né? Para que se consiga as coisas pelo próprio esforço. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, porque sabemos, não precisamos nem estudar sobre isso em livros, nós vemos no dia a dia, né? Pessoas que têm um salário menor, salário maior, uns têm mais facilidade para adquirir os bens terrenos, né? Então, Kardec também lembra que essas provas da pobreza, da riqueza, elas são necessárias para todos nós seres espirituais, para que venhamos a desenvolver diferentes habilidades, vamos dizer assim, tipo a resignação, perseverança, o desprendimento, a compaixão, entre outras, muitas outras, né? E serão, então, virtudes que vão sendo assim construídas lentamente nas nossas experiências. Nossas experiências quer dizer nossas encarnações, ora na abundância, que é a riqueza, ora, ora na escassez, que é a pobreza, né? E para nós vermos a terceira causa dessas desigualdades, é a principal delas, né, que é, vamos dizer assim, a chaga da humanidade, que elas são filhotes do orgulho, né? Que é o que? O egoísmo, a ganância humana, né? Então, vai levando os homens a cometer todo tipo de abuso, em detrimento daqueles que têm limitações, tanto intelectuais, familiares e culturais, né? Que não possuem os mesmos recursos financeiros, materiais, para ter acesso a esses bens da terra, né? Nós vemos tantos ou tão poucos com tanto e muitos com tão pouco, não é? Nós vemos assim que a minoria, a minoria detém a maioria do capital mundial, né? Mas isso é necessário, como nós vimos no próprio Evangelho nos dizendo, né? É necessário para esses que têm muito desenvolver as suas virtudes e também promover o progresso da humanidade. Aí, promover o progresso da humanidade, pobres e ricos, porque todos serão beneficiados. Vejam assim, se não é o grande capital, uma vacina. Como seriam desenvolvidas vacinas se não tem grandes investidores que, tudo bem, vão lucrar em cima dela, né? Mas vai trazer muito benefício para a humanidade essas vacinas, os remédios, as medicações. É claro que aí entra o que nós vimos, o egoísmo, a ganância, não é? Mas imaginemos que a humanidade já tivesse banido esses esses equívocos que estão entranhados na nossa alma. Que maravilha, já seria o planeta Terra, não é? Todos nós com acesso à saúde, à educação, à medicação, não é? Mas um dia nós chegaremos lá. E isso é interessante, porque ele cabe um questionamento. Por que uns são ricos e outros pobres, não é? Porque alguns ganham milhares de reais e dólares e, enfim, várias moedas que existem no mundo, né, ao ano, enquanto outros, alguns partos reais, porque nós vemos um salário mínimo, acredito que esteja em 1.300 e alguma coisa, não lembro quanto, mas quantos vivem com bem menos que isso, né? Então a gente vê assim, porque a sorte, né, ela sorri para uns e fecha a porta para os outros. São questionamentos que a gente se faz. Porque uns nascem em berços de ouro, outros numa cabana, embaixo da ponte, enfim, em locais tão paupérrimos, né? Então, essas são algumas das questões que ainda nós, refletindo ainda em termos materiais, não conseguimos achar uma explicação. Porque a humanidade ainda reflete muito em termos materiais e muito pouco em termos espirituais, né? Então, a não ser nós espíritas, quem mais acredita em reencarnação, não é? Somos nós espíritas. Nós ainda somos
a minoria no nosso planeta Terra, né? Então, são questões que nós devemos refletir, mas analisar sob a ótica espírita. Sobre a ótica material, o que é a riqueza? Eu estive dando uma olhada, dando uma estudada sobre isso, e é interessante. Ele diz assim, é o conjunto de bens materiais ou imateriais exteriores ao homem. Então, vejam, tudo que está fora de nós, que contribui, então, para o nosso bem-estar, ou individual nosso, ou coletivo, direto e indiretamente, né? E que é indispensável que nós os possuamos, ou pelo menos que nós homens podemos usar, né, esses bens. Então, é tudo que pode essa riqueza nos satisfazer em termos de necessidades materiais, nossos desejos, inclusive, né? Então, em um sentido assim mais restrito, são os bens ou riquezas que têm um valor econômico, que são por isso mesmo chamados de bens econômicos. Veja que nós estamos falando em questões materiais. Então, nós vamos ver assim que a riqueza, fazendo um histórico assim bem rápido, né? Nós vamos ver assim que ao longo do tempo assim da humanidade até a nossa época atual moderna, só era tida antigamente como riqueza a posse dos bens materiais. Então, quem era rico antigamente era quem tinha muitos bens, tipo casas, terras, objetos, enfim, tudo que trazia utilidade. Nós vimos que antigamente, inclusive, um dote para um casamento eram animais, né? Cavalos, burros, camelos, enfim, cabras, cabritos. Então, essa era a riqueza antigamente, os bens, né? Mas daí, com o passar do tempo, surgiu, então, o que? Atividade comercial, né? Que foi lá nos princípios da Idade Média. E nós vimos depois, lá em 1700 e pouco, 1800 e pouco, a Revolução Industrial que aconteceu, né? Então, o que foi criado na Idade Média? O dinheiro. E o dinheiro deu ao homem, então, um status de riqueza. Era rico já quem não tinha mais posses, mas tinha a moeda, né? Tanto assim de tornar o sinônimo assim para a maioria das pessoas, que passando então assim, ser rico era acumular moedas, né? Então, o principal objetivo das atividades econômicas deixou de ser adquirir bens, adquirir a moeda. Então, foi o chamado fenômeno capitalista, né? Então, esse dinheiro ganhou a gente, eles chamam de uma autonomia de movimento. E eles dizem assim que produziu uma espécie de mais-valia. E todos já ouviram falar na tal da mais-valia. O que é a mais-valia? Segundo, fui pesquisar lá na enciclopédia, que eu também não sabia, né? Então, a mais-valia é a diferença entre o valor do salário pago a alguém e o valor produzido por esse trabalho. Então, vejam assim, vamos colocar aqui o salário mínimo. Eu ganho 1.300. Mas o que eu produzi nesse mês, quanto valeu esse meu produto que eu produzi? Né? 200 mil, 300 mil? Então, essa diferença fica com aquele que detém o capital. Então, enriqueceu esse que está de posse desse capital. Isso é o capitalismo, né? Então, os antigos economistas chamavam assim de distribuição de riqueza. E hoje, os cultuadores da ciência moderna chamam distribuição de rendimentos, né? Então, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que depois privatizou, e nós tínhamos essa distribuição de rendimentos, conforme se trabalhava, se atingia metas, se ganhava esse rendimento maior. Então, essa é uma sociedade capitalista. E nós vamos ver, então, lá no comunismo, com Marx, por exemplo, nesse materialismo dele, ele prevê, então, o surgimento do comunismo, segundo ele, né, na mente de Marx, como a perfeita evolução materialista da sociedade, onde não haveria barreira de classes, onde não haveria exploração do homem pelo homem, nem mesmo o poder do Estado, né, das estatais sobre o indivíduo, e em que os recursos produtivos, então, seriam de posse comum. Tudo que fosse produzido seria dividido
igualmente a todos os indivíduos daquela sociedade, né? Onde a escassez, então, seria superada, escassez de alimento, de capital, enfim, e haveria uma abundância de riqueza material. Então, isso era uma utopia, porque, como nós vimos no próprio Evangelho, não teria como a humanidade inteira ter um rendimento igual, né? Todos ficaríamos sem rendimento algum, não é? Então, a igualdade de renda ela não existiria, isso é uma utopia de Karl Marx, né? Mas aí cabe um questionamento. Mas será possível essa igualdade? Ela já existiu? E que os espíritos dizem não, porque se nós analisarmos cada um de nós por sermos diferentes, precisamos de níveis diferentes de renda. Nós somos diferentes de intelecto, de moral, enfim. Um exemplo até que é citado, por exemplo, um eremita. Para que serve uma renda para um eremita? De R$ 1 ou de R$ 1 milhão, né, no deserto? Para nada. Será que um gole d'água não tem mais valor do que o dinheiro, né? Nesse caso? Então, as rendas, nos dizem os espíritos, deveriam ser iguais somente se nós, homens, fôssemos todos iguais, semelhantes. Aí sim, mas nós não somos. Nós sabemos que somos muito diferentes. Mas nós sabemos, então, que isso é impossível de acontecer. E nós precisamos o quê? Encontrar um grau adequado para essa desigualdade. E na medida que nós formos nos afastando, então, desse ideal imaginário, desse grau imaginário de igualdade, em outra direção, vamos dizer assim, no sentido de maior desigualdade, que é o que normalmente acontece, a gente perde a democracia, a fraternidade, o interesse e a responsabilidade de todos por todos. Porque nós todos somos responsáveis uns pelos outros, não é? E é o que faz, dentro de uma sociedade, como nos dizem os espíritos, uma organização tolerável, né? Então, de que maneira a doutrina espírita pode nos auxiliar, então, nessa compreensão da desigualdade das riquezas? Como a doutrina espírita pode, então, nos fazer entender o princípio da reencarnação? E pode, então, esse princípio nos dá essas indicações por que viemos na encarnação atual em diferentes posições sociais, materiais, né? Todos nós sabemos, pelo que estudamos, pelo que vimos na doutrina espírita, né? Então, nós vamos, por exemplo, ver aqui alguns espíritos que estão encarnados aqui no Brasil, por exemplo. Muitos deles, muitos de nós, nem vou dizer deles, nós que nós vivemos aqui, com certeza já vivemos em outros países mais desenvolvidos, principalmente europeus. Eu lembro que, por exemplo, eu sou descendente de italianos agora. Quem garante que eu não tive encarnações na Itália passadas, né? Eu lembro que a minha mãe, ela adorava a língua francesa. Ela nunca estudou francês, mas ela adorava ouvir as pessoas falando em francês. E isso agora eu fico pensando às vezes, será que não seria a saudade da minha mãe de conviver com o francês, na época em que ela viveu lá, provavelmente, né? Então, nós viemos, então, numa condição de miserabilidade ou de pobreza agora, porque, e com certeza, nós não soubemos utilizar a riqueza em favor do próximo. Porque a riqueza, nós também utilizamos, é claro, em nosso favor, mas principalmente em favor do próximo. De que forma? Dando condições para que esse próximo consiga ter o mínimo aceitável para a sobrevivência dela, ganhe através de um trabalho digno, né? Então, nós viemos com certeza para essas regiões para nos reequilibrar dentro da lei do amor, passando então pela prova da pobreza. E a reencarnação, ela mostra essa justiça divina. E quanto à riqueza, todos nós passaremos por ela, ou passamos nesta ou em outras vidas, isso é de certeza. Porque eu sempre digo uma coisa, brincando, mas eu acho que pode ser verdadeiro. Eu tenho bom gosto, mas me falta dinheiro, né?
Quem sabe se meu bom gosto com dinheiro foi adquirido em outras vidas. É brincadeira, mas são acontecimentos que provavelmente aconteceram, né? Em outros acontecimentos que aconteceram é legal, né? Então, provavelmente aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Então, se nós vamos considerar somente a vida atual, como digitado, em vão nós vamos tentar resolver essa desigualdade das riquezas. Tem que ter tido outras ocasiões, se não nessa encarnação, noutras, né? Porque nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Nada acontece agora sem ter tido uma causa passada. E aí cabe outra questão, né? Que é muito interessante. Por que todos os homens, então, não são ricos igualmente? Aí os espíritos nos respondem. Pela simples razão. Porque eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir e nem moderados e previdentes para conservar. Isso nós vemos. Quantos de nós, quantos de nós recebemos algo, a gente diz às vezes de mão beijada, uma herança, enfim, e não sabemos conservar essa herança, não é? Então nem todos nós temos somos previdentes para conservar isso, né? E foi demonstrado matematicamente, agora não por espíritos, mas pelos homens da ciência, né? Que se a fortuna do mundo fosse igualmente repartida, daria para cada um, como nos disse o Evangelho, uma quantidade insuficiente, né? Para que sobrevivêssemos com tranquilidade. E, e esse equilíbrio, então, ele seria rompido, né, pela nossa diversidade de caracteres e aptidões. Isso quem nos fala é Kardec. E nós vamos ver lá na questão 815, em que Kardec questiona os espíritos. E ele pergunta: qual dessas duas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou da riqueza? O que respondem os espíritos? Os espíritos respondem que tanto uma quanto a outra. A miséria provoca lamentação contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. E é um fato. Quantas vezes nos lamentamos, né, por não ter o dinheiro, as condições de comprar algo, de adquirir algo, ter uma melhor condição de vida, né? E lá na questão 816, Kardec pergunta: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meio para fazer o bem? E o que nos responde os espíritos? Quem se aflige ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo da mostra de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim seja. Então, se nós vemos homens e mulheres sem escrúpulo, sem escrúpulo moral, né, com os valores transitórios do mundo, nós devemos ter compaixão deles, porque estão fazendo mau uso dessas condições que Deus colocou sob a guarda deles, né? Olha a parábola dos talentos de novo. E o Cristo, as palavras do Cristo foram claras: amontoa os tesouros do céu. Isso quer dizer o quê? Que devemos acumular os valores do coração, os valores íntimos, né? O sucesso material ele vai ser sempre efêmero. Ele está na nossa mão hoje e amanhã não estará mais. A beleza física, o poder temporário, a propriedade passageira, a fortuna. Pode ser simples atributos, né, do homem, que o tempo faz com que seja cansativo. E isso é um fato. Quantas vezes nós vemos pessoas famosas que já estão cansadas do assédio dos fãs, né? Aquela beleza, aquela fortuna, os carrões, enfim, e já não conseguem mais sair em paz na rua, gostariam de ser anônimos, poder ir no mercado, comprar alguma coisa sem ser cercado por uma multidão, né? Então, o que nós devemos juntar? Bondade, cultura, compreensão, simpatia. E sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa entrada nos céus. Sem isso, vamos estar órfãos para corresponder à vida superior. E Chico nos diz, é interessante que o Chico nos diz,
Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã será visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então vejam, devemos ter muito cuidado com esse desejo da posse excessivo, né? Vamos refletir primeiro sobre os ensinos espíritas. Eles foram codificados por Allan Kardec, trazido, é claro, pelo Espírito Verdade, mais os espíritos encarregados dessa condição, dessa codificação, para nos auxiliar o pensamento, ou os pensamentos, a fim de que nos auxilie a nos libertar das paixões materiais, nos conduzindo, então, à conquista dos bens espirituais, que são os bens imperecíveis, que é como diz, é a bagagem que seguirá conosco no nosso retorno ao mundo espiritual. E são os únicos que vamos poder levar, então, para a vida maior, quando retornarmos, não é?